Eu vou estar falando agora sobre o igualitarismo, que é uma visão teológica oposta ao complementarismo. Quem ainda não assistiu o meu vídeo sobre complementarismo e igualitarismo, tá na parte 1, e lá estou falando somente sobre o complementarismo, a visão mais tradicional, que todo mundo já conhece, a maioria das pessoas cristãs que são evangélicas já conhece a visão complementarista. Aqui eu quero estar falando vários tópicos, na verdade eu vou ter que fazer vários vídeos, porque é muito extenso, e tem várias passagens que eu preciso falar e eu preciso fazer um contra-argumento. Então eu não consigo fazer isso tudo em um único vídeo. Então eu vou ter que fazer vários vídeos e vou ter que deixar em ordem, né? E para vocês estarem assistindo, para estarem entendendo, porque na verdade são muitos textos. Inicialmente, o igualitarismo, a gente se baseia primeiramente em Gênesis, como também no complementarismo. Só que o que acontece no complementarismo, o que eles fazem quando eles vão dar uma base de que o homem, no Jardim do Éden, recebeu domínio e que o homem era o líder sobre a mulher. Eles dizem, esse versículo, eles leem, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Eles pegam esse versículo e dizem, olha lá, Deus disse que o homem era a imagem de Deus e que ele teria domínio sobre os peixes, sobre o céu, sobre os animais, sobre toda a terra. Então o homem recebeu o domínio, então ele é o líder. Eles leem esse versículo e falam isso. Porém, se você for ver a tradução correta, homem significa ser humano ou humanidade. Não significa ser masculino. E eles leem esse versículo só e param por ali. Porém, se você continuar a leitura e você for no versículo 27, você vai ler. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Ele lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, se você ler um único versículo, como alguns pastores já fizeram, e falar que Deus deu domínio sobre o homem, e você não entender, ou talvez entenda, mas talvez finge que não entende, que o homem ali significa humanidade, Adão é humanidade. Algumas traduções falam homem, algumas traduções falam Adão. E ali quer dizer homem e mulher. Então, se você não entender e você ler esse versículo 26, você vai interpretar que o homem recebeu o domínio, né? E que estava falando do homem masculino. Não, está falando da humanidade. Mas no versículo 27 já deixa claro e explícito. Homem e mulher os criou e os abençoou. E fala ali, ele lhes disse... Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. O que é sujeitar? Dominai. Então, ele deu ordem para que o homem e a mulher dominassem a terra, sujeitassem a terra. Os dois tiveram a ordem de dominar sobre a terra. Os dois tomaram a liderança ali. Em nenhum momento Deus cita... Em momento nenhum, na passagem de Adão, aqui você pode ler, em Gênesis capítulo 1, que o homem era superior à mulher, ou cita que o homem era uma autoridade sobre a mulher. Mas eles usam também um outro texto sobre a formação da mulher, que eu vou ler, que é Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra auxiliadora idônea, no hebraico, quando ela é traduzida, a palavra significa ezer kenegdo. Significa ajuda ou auxílio, face a face, igual, a altura, que lhe corresponde, kenegdo significa esses significados, que lhe corresponde, face a face, né, igual. Então, e a palavra que vem antes, que eles traduziram como auxiliadora, na realidade não significa auxiliadora, porque Ezer é o nome do próprio Deus, o próprio Deus é chamado Ezer. E Ezer significa ajuda ou auxílio. Então, olha o que existe aí,
uma confusão de interpretação e de tradução. Porque quando é dito, não é bom, Deus diz, né? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ézer. Quando Deus diz, far-lhe-ei uma ézer, ele disse, eu farei uma ajuda, não uma ajudadora. Eu farei um auxílio, não uma auxiliadora. É bem diferente. Quem veio ajudar o homem não foi a mulher. Quem veio ajudar o homem foi Deus. Deus veio ajudar o homem. Quem disse, farei uma ézer que lhe corresponda? Deus. Quando a mulher foi feita, o que a mulher é? Na verdade, vamos ver o que a mulher é aqui. A mulher, ela é a solução. A mulher, ela é a metade da humanidade. Então, o homem é metade da humanidade e Deus falou, eu vou fazer uma ajuda para ele. Que no nosso vocabulário é bem rasa essa palavra. Ela é bem rasa, ela é até pobre. Porque você vai falar ajuda, você vai pensar, fulano, me dá uma ajuda aqui para me atender essa cliente, me dá uma ajuda aqui com o meu carro. É uma coisa muito rasa. Porém, a palavra ézer não é uma ajuda desse tipo que nós conhecemos no português, que é rasa. A palavra ézer significa uma ajuda mais capaz, uma ajuda poderosa, uma ajuda de alguém poderoso, que é Deus, que ajuda alguém que está necessitado ou que salva alguém da morte. É isso que significa ézer. Quando Deus disse far-lhe uma ézer, ele disse que ele iria ajudar e faria uma ajuda, que a mulher é o quê? É uma ação. A mulher não veio com uma função. Mas a mulher veio para ser auxiliadora. Se a mulher, sendo metade da humanidade, é uma auxiliadora, o homem, que é a outra metade da humanidade, é um auxiliador. Quando Deus disse, farei uma ézer, ele veio em socorro, ele veio ajudar o homem, não a mulher. Ele fez uma ajuda, que seria algo que é uma solução para o homem, porque ele estava sozinho e iria ser extinto, e não existiria humanidade. Ele veio e fez a outra metade da humanidade. Então, quando se traduz ézer como auxiliadora, é uma tradução errada. Auxiliadora, ajudadora, coadjuvante, colaboradora, adjuntora, todas as traduções estão erradas. Absurdamente erradas. Por quê? Principalmente porque não significa isso, a palavra significa uma ação de Deus, né? E também porque no português e no Brasil, se você pegar a palavra auxiliador, nós temos, ele denota um empregado. Ele denota uma pessoa que é um subordinado, uma pessoa de um patamar inferior. Um auxiliador ou uma auxiliadora é uma secretária, uma assistente, uma empregada, uma pessoa que ela está subjugada. Então, a palavra auxiliador está totalmente errada. Essa palavra é uma tradução errada. Inclusive, se você falar que ézer é um auxiliador, nesse sentido, inclusive, você está dizendo que Deus, então, é seu empregado. Que Deus é o seu coadjuvante. Que ele serve, então, para te servir, para te obedecer. Porque é o mesmo sentido. Então, nessa questão aqui, foi uma tradução errada que foi feita. Que nós vemos que é. Então, eles dizem lá assim... quando... Gente, tá muito calor mesmo. Eu tô tentando controlar aqui o calor, mas tá difícil. Quando diz lá assim... Adão foi colocado para cuidar de Eva, ele tinha que tomar conta de Eva, ele era autoridade sobre Eva. Eles falam isso, os complementaristas. Só que, analise comigo. Primeiro, que a Bíblia não cita absolutamente nada disso. Segundo, se ele fosse autoridade sobre Eva, então Eva não era livre. E o que era o Jardim do Éden? O Jardim do Éden era um lugar para um teste. Quem estava sendo testado ali? Se Adão fosse autoridade sobre Eva, ela não teria liberdade. Ela não poderia fazer o que ela quisesse fazer. Então, ela não estaria ali para um teste, só o homem. Porque ela estaria debaixo da ordenança de Adão. E ali, como que ela poderia pecar ou desobedecer a Deus? Ela tinha que ter liberdade, inclusive, para desobedecer a Deus, que foi o que ela fez. E ele também. Então, as pessoas perguntam, onde estava Adão quando Eva comeu o fruto? Sabe onde ele estava? Cuidando da vida dele. E sabe onde Eva estava? Cuidando da vida dela. Porque eles eram livres.
Os dois eram livres. Depois que eles comem do fruto, Deus vem em Gênesis capítulo 3 e verso... Eu vou citar o castigo da mulher, porque é o que a gente vai estar falando a respeito dele, por causa do complementarismo, que fala que a maldição que está aqui em Gênesis, que não foi quebrada em Jesus Cristo. E os igualitaristas sabem que essa maldição já foi quebrada. Diz aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Por que ele multiplicou as dores? Porque ela já tinha dores. Então, ele não pode multiplicar nada do zero. Porque 0 vezes 0 é 0. Então, ela já tinha dores de parto. Então, ele multiplicou aquelas dores. Depois, ele disse, multiplicarei os sofrimentos da gravidez, em meio a dores darás à luz. O teu desejo será para o teu marido. Essa palavra, na verdade, no hebraico original está escrito, o teu desejo, o teu marido será. Então, na realidade, diz que o marido seria o desejo da mulher, que ela iria desejar ardentemente o marido, que é o que você vê no Velho Testamento com as mulheres do Velho Testamento. A vida delas era ter marido, tudo que elas queriam na vida. Elas, inclusive, né, até aceitavam meio de boa a poligamia, né, porque a vida delas era o marido. E elas queriam ter filhos para agradar o marido, tudo era pelo marido. Você pode ver na vida das mulheres do Antigo Testamento. Então... o final do versículo ele disse, e ele te governará. O que aconteceu aqui? A mulher foi colocada como escrava do homem. E nesse momento, essa maldição que foi lançada sobre a mulher, que ela foi colocada como escrava, aí eles falam lá assim, os complementaristas, não, mas é porque agora ela foi, a submissão que ela tá tendo com ele é uma submissão maior. É umas coisas assim, tão absurdas, assim, fora de padrão. Se a mulher... já era uma empregada do homem, ela já era uma serva na visão dos complementaristas. Antes do pecado, ela já era uma serva, uma empregada. Então, Deus vai e amaldiçoa ela com a mesma coisa que ela já é. Então, vamos pensar um pouco, né? Vamos analisar. A mulher, na visão complementarista, no Jardim do Éden, já era uma empregada, já era uma serva. Ela veio para servir o homem. Só para isso, ela é inferior, né? E aí, de repente, ela é amaldiçoada, que agora ela vai ser uma serva do homem, né? Estranho, né? É bem estranho. Eles têm bastante coisas assim, as pregações deles, essas questões de doutrinas que eles têm, são bem estranhas mesmo. Então, aqui, nesse momento, Gênesis 3,16, a mulher se tornou escrava. Depois eu vou fazer outros vídeos falando mais nos pormenores e citando alguns exemplos da Bíblia de como as mulheres eram tratadas no Velho Testamento. E você pode observar, antes de Jesus Cristo vir a morrer para nos salvar, nenhuma mulher conseguiu se emancipar. Após a morte de Jesus Cristo, você começou a notar, a partir do século I, a emancipação das mulheres, como elas foram se libertando do jugo. Demorou muitos anos. Mas as mulheres ainda estão se libertando do jugo que elas tinham antes, que o homem era líder sobre elas. E isso foi num contexto de maldição. Ao longo dos anos, após a morte de Jesus Cristo, as mulheres foram se emancipando. Então, elas conseguiram estar saindo debaixo dessa maldição que ainda permeava por muito tempo, permeou por muitos anos e ainda pelos dias de hoje, que nós vemos nos países que são com a lei Sharia, que são países do norte da África, Afeganistão, Irã, Iraque, aqueles países, né, que são mais... rigorosos na questão da religião, que a religião ela é unida com a política. Então a política, o Estado e a religião, eles são um só. Então não tem divisão. Então você não tem direito de escolha de religião. Você tem que ser muçulmano e pronto. E lá as mulheres ainda vivem uma escravidão tremenda, como subordinadas, como escravas dos homens, como propriedade. Depois eu vou falar sobre isso em um outro vídeo, como que as mulheres são propriedade dos homens nesses lugares. Hoje o que eu tô falando, o que eu queria passar para vocês é isso, sobre a questão de que o homem e a mulher no Jardim do Éden receberam os dois o domínio sobre a terra igualmente, que a palavra Ezer foi traduzida de forma errada, que a mulher não é auxiliadora, porque a palavra auxiliadora ela denota uma empregada, e a mulher ela veio para ser metade da humanidade, não auxiliar.
ela veio como auxílio, ela é uma ação de Deus, e que também é aqui sobre a maldição que foi jogado sobre ela, e no Velho Testamento você pode ver que todas aquelas mulheres viviam numa vida de maldição, viviam numa vida de... elas não tinham direito a nada, elas eram vendidas, elas eram compradas, elas era tirada da vida delas, elas não tinham direito a nada, elas eram totalmente subordinadas aos homens. E no próximo vídeo eu vou estar continuando falando sobre o próximo texto relacionado, que vocês possam estar assistindo. Se você gostar, deixe seu curtido, se inscreva, né, no canal, se for o Instagram também, se você puder estar seguindo, eu agradeço muito, tá? Até o próximo!